Boa tarde, hoje 15 de junho de 2026. Vamos iniciar a leitura do texto A Vivência Moral do Mundo das Cores e dos Sons, que é a quinta conferência do livro Arte da Luz e de la Sagesse del Mistério, seria o GA 275. Depois eu pego a tradução do nome do livro, tá? É uma edição que foi realizada pela Associação Brasileira dos Terapeutas Artísticos, né? E pela ligação que o grupo tem com a terapia artística, nós estamos fazendo essa leitura introdutória entre o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo Mateus, que será a nossa próxima leitura, tá? Então, peço a todos para se inscrever no canal, dar o like, e para a gente ter um alcance maior nas redes. Bom, vamos lá. Começar aqui a leitura. É uma conferência feita em Dorna em 1º de janeiro de 1915. Qualquer coisa, qualquer evento do mundo, e também qualquer comportamento do homem, tudo tem dois lados, e apresenta, quase diria, uma polaridade entre dois contrários. Ontem, os fiz notar como da compreensão da nossa concepção antroposófica do mundo devem surgir na alma humana a veneração e a dedicação frente aos mundos espirituais. O outro lado dessa atitude, cheia de veneração e dedicação, é o trabalho vigoroso sobre a própria interioridade, tomar nas mãos, de forma vigorosa, os fatores da evolução da nossa alma e a vigilância para que todas as experiências que passemos durante a nossa vida venham a ser utilizadas por nós para aprender qualquer coisa, para avançar um pouco em relação às forças de nossa interioridade, a fim de que qualquer coisa que encontremos na vida, qualquer coisa que aconteça à nossa volta, seja ela fácil ou difícil de entender, nós possamos evitar o perigo de nos perdermos e a possibilidade de ter sempre em mãos o poder de conquistar por nós mesmos a força de desenvolver compreensão por aquilo que possa parecer incompreensível de acordo com o que vem como fato exterior, de poder fazer agir tão forte sobre nossa evolução anímica a veneração pelas coisas, como a dissemos ontem, que a alma mesmo possa conquistar uma justa compreensão frente à essência do mundo. Tudo isso, meus caros amigos, é o que eu queria desejar hoje como saudação de Ano Novo. Após invocar a veneração, eu queria fazer a seguir um apelo ao vigoroso trabalho sobre a nossa interioridade. Um símbolo para que essa sequência de alertas é o fato de que, nessa noite de Ano Novo, brilha a lua cheia. Se tivesse acontecido o contrário, se no início do ano tivéssemos a lua nova, teria agido corretamente se tivesse trazido frente aos nossos corações tais invocações em sucessão oposta. E ontem teria fechado o ano com a recordação da força da evolução interior, e hoje teria seguido como a recordação da veneração. No caso, ontem foi lua nova, tá, gente? Só para vocês terem. Tá? Então, eu queria já começar aqui a colocar essa observação sobre a palavra veneração. E é o que ele diz que ele quer desenvolver. E também eu entendo aqui que seja o que ele traz como a arte tem essa qualidade de desenvolver no ser humano a veneração, que é uma qualidade que o Rudolf Steiner preza muito, ele usa muito essa palavra. E veneração é uma qualidade que o ser humano precisa ter perante o mundo, os fatos da vida, as relações com as pessoas. Então, essa postura, que é uma admiração, um agradecimento, uma postura de receber, né? Venerar, vem do latim, venere, né? Olhar, observar, ver, e ver de um sentido mais profundo, uma admiração pelas qualidades. Então, eu acho muito importante
ficar assim, claro que ele faz essa primeira correlação já entre arte e veneração, que é uma postura que precisa ser desenvolvida para que a alma possa evoluir espiritualmente. Então, vamos guardar isso aí com essa palavra, com carinho, porque eu acho que essa palavra é muito importante. Vamos continuar. Eu só queria acrescentar também, Mário, que ele coloca logo nesse primeiro parágrafo a situação de nós sempre podermos ver no mundo uma polaridade. Qualquer situação tem um lado bom, um lado diferente, e aí ele coloca a veneração de um lado e o trabalho interior, né, a autoeducação de outro. É isso? Então, vamos continuar. O fato de que tal símbolo que esplende no macrocosmo seja realmente respeitado é uma coisa que deve ser sempre considerada importante. E se nesse ano tivermos um momento de tranquilidade, façamos agir sobre nós este sinal. Façamos agir de modo que este ano possa ser de particular importância se considerarmos o que a força de veneração pode fazer de nós. E depois consideremos o que deve fazer de nós a força da segurança, a conservação da energia íntima da alma. Tal sucessão está anunciada para este ano na escritura estelar, e o mundo vai pouco a pouco perceber que ler as escritas estelares tem realmente importância. Assim, nós procuramos, mesmo nesse particular, observar a grande lei da existência humana e aspirar à sintonia verdadeira entre o macrocosmo e o microcosmo. O macrocosmo se exprime para nós nesses dias no modo mais elementar na fase lunar, e nós acharemos a sintonia com o macrocosmo no nosso microcosmo, se nós comportarmos de modo correspondente durante este ano que nasce em meio a acontecimentos tão dolorosos. No caso lá, a Primeira Guerra Mundial. Se observarem aquilo que, como um tom de fundo, tem compenetrado as nossas considerações nos últimos dias, resultará claro que, em relação aos fatos, para nós, muito importantes é que se tornaram importantes pelo conhecimento da ciência do espírito. Nós vivemos em um tempo de mutação, de certo modo, em um tempo de esperanças, em um tempo em que devem surgir pressentimentos de como, no curso da evolução da civilização humana, deverá verificar-se uma mutação de uma concepção do mundo puramente materialista para uma concepção espiritual. Mas aquilo que aqui vem indicado não poderá realmente acontecer em larga escala, se não abranger todos os níveis da vida e, antes de tudo, em grande escala, os campos espirituais da vida. Então, ele aqui já está fazendo uma previsão sobre o materialismo, né? Nós estamos aqui no começo da Primeira Guerra Mundial, então ele já diz aqui que tem uma escalada de materialismo, né? Então, eu acho que ele está dando também um olhar de como se defender um pouco desse materialismo, né? Defender o espírito, defender a alma, né? Então passemos a seguinte, Gui. Tá. O mundo das cores. Nós já podemos reconhecer por diversos indícios como a verdadeira compreensão, provida de sentimentos, e não da pura natureza intelectual, da concepção científico-espiritual do mundo, traga também como consequência uma mudança na criação e no prazer artístico. Da concepção científico-espiritual pode vir ao nosso encontro a força para a compreensão artística do mundo. De fato, procuramos indicar com o nosso edifício uma espécie de esboço, pelo menos para uma pequena parte, daquilo que, dos impulsos da ciência espiritual, podem confluir na forma artística, isto é, naquilo que temos diante de nós como arte. Então, ele vai fazer aqui essa passagem, né, onde vamos buscar, na concepção científico-espiritual, a compreensão artística do mundo.
Então, ele vai fazer esse paralelo entre a compreensão artística, como observar a arte, dentro de uma concepção espiritual, científica espiritual. Então, aqui em seguida, ele vai dar, em alguns momentos, uma observação das cores. Então, eu vou pedir que a gente, quando for fazer essa observação das cores, a gente pare por alguns segundos e se sinta, então, envolvida por essas cores, ou até mesmo dentro de uma nuvem de cores, para a gente poder perceber o que ele quer dizer. Tá bom? Uhum. Então, pode continuar. Vamos lá. Se nos imergirmos inteiramente nas sensações e nos sentimentos que resultam da concepção científica e espiritual do mundo, podemos prever um tempo em que o caminho para se tornar artista será outro, sobre muitos aspectos, com relação àquele do passado. O caminho do artista será muito mais cheio de vida. Nele, os meios de criação artística serão experimentados pela alma humana com muito mais intensidade do que eram experimentadas no passado. Cores e sons serão vivenciados muito mais intimamente pela alma humana. Eles poderão ser experimentados pela alma humana de modo moral e espiritual, e na criação dos artistas se revelará o vestígio das vivências anímicas dos artistas no cosmos. A atitude de quem criava artisticamente e de quem apreciava a arte em épocas passadas era essencialmente uma espécie de contemplação exterior, um apelar-se àquilo que de fora pode aproximar-se ao artista. A dependência da natureza e do modelo pela observação exterior tornou-se cada vez maior. Com isso, não se quer indicar de forma unilateral que se deva abandonar a natureza ou abandonar a realidade exterior na arte do futuro. Longe disso. Deve-se, pelo contrário, tender a uma união ainda mais intensa com o mundo exterior, uma união tão mais profunda que não se limite apenas às impressões exteriores da cor, do som e da forma, mas que também se expanda ao que se pode experimentar atrás do som, da cor, da forma, aquilo que se manifesta em cor, som e forma. Então, aqui eu acho que ele está colocando assim que a arte passou por um período muito grande onde ele era simplesmente cópias da natureza, quando ele diz aqui, né? A pessoa, então, era uma contemplação exterior, a pessoa contemplava o belo, contemplava uma forma bela, e a arte consistia em repetir aquela forma bela de uma forma plástica. Então, ele O maneirismo, por exemplo, seria um exemplo, né? Como? O maneirismo. O maneirismo, mesmo o Renascimento, não é? O homem estava preocupado, quando você vê, o homem preocupado com a terceira dimensão, com o ponto de fuga, com essas coisas da pintura, ele está preocupado Oi, tudo bem? Ele está preocupado com a repetição de como colocar no bidimensional o tridimensional. Então, é um problema muito mais técnico. É aí que começa assim, a parte mais materialista, não é? No Renascimento, que começa essa parte mais materialista da arte, não é? Da escultura, então os movimentos, o homem encantado em descobrir o corpo humano, a musculatura, os movimentos, né? Então é a entrada no materialismo, é aí. Né? O homem tentando conhecer a matéria, conhecer o mundo, né? E o que ele quer dizer que na nossa fase atual a gente continua a contemplação da natureza, continua, mas é de uma outra forma. Não é simplesmente para fazer uma repetição, a cópia. Eu vejo um pôr do sol bonito, eu copio, eu quero fazer. Então, agora não seria mais. Seria mais entrando, para começar, na linguagem das cores, que ele vai dizer agora.
todo o movimento, toda a parte da natureza da observação partir dessa linguagem das cores, mas não é uma linguagem perceptiva, é uma sensível, é sensibilidade para. Eu, aqui, para falar antroposoficamente, seria assim, é uma percepção, não com o corpo físico, não com os órgãos, mas com o corpo astral, com o corpo etérico. Então, a arte se faz esse encontro do etérico com o astral. É lá que acontece a arte, né? É lá que se tem essas percepções mais profundas. Então, eles vêm a partir desse conhecimento das cores. Não é só um conhecimento intelectual, é uma percepção que ele vai descrever aí. Vamos continuar. Mari, eu posso falar só uma coisa que talvez Pois não. você saiba até melhor, mas além dessa mudança, né, de receber alguma coisa de fora e descrever essa coisa e inverter esse processo, também tem o advento que antigamente, né, principalmente antes do Renascimento, e cada vez que você vai mais para trás, o autor ele não se identificava. Então, essa questão também do materialismo tem a ver com o egoísmo, de a pessoa falar, opa, essa obra aqui é minha, e eu vou assinar e vou dar o nome para o mundo. Então, isso também começou a partir, principalmente, do Renascimento, né? Exatamente. Isso aí é certo. Obrigado pela observação. Pode continuar. Vanessa, você pegou a mensagem, né? Diga. Não, desculpa, boa tarde. Eu não sei Oi. nem que livro, nem que página. Desculpa, eu já me Então, acho. é o texto que está lá no grupo, tá? E a gente está na página 3, último parágrafo. É uma palestra sobre a arte, viu, Vanessa? Nós acabamos o livro, estamos fazendo um intervalo e geralmente lemos uma palestra avulsa para limpar a tela. É isso aí. Então Vamos lá. estamos na página 3, lá no último. Página 3, último parágrafo. Pode continuar. Nesse sentido, as almas humanas farão no futuro descobertas significativas, coligarão realmente a sua entidade moral, espiritual, com que se apresenta a aparência dos sentidos. Pode-se prever nesse campo um aprofundamento infinito da alma humana. Para começar, imaginemos em dirigir o nosso olhar para a superfície vermelhão esplendoroso, uniformemente colorida. Então, agora, a partir de agora, vocês imaginem essa superfície vermelha que vocês estão envolvidos por esse momento desse atmosfera vermelha. Ele vai fazer a descrição aqui, vocês tentem perceber com todo o corpo, não só com o intelecto, tá? Vamos lá. Suponhamos conseguir esquecer tudo que está à nossa volta e de nos concentrarmos completamente na vivência daquela cor, a ponto de havê-la diante de nós, não somente como uma coisa que haja sobre nós, mas de havê-la como algo que somos nós mesmos, de nos tornarmos uma coisa só com aquela cor. Assim poderemos ter a seguinte sensação: você está agora no mundo, você mesmo tornou-se cor. A parte mais íntima de sua alma tornou-se cor. Onde quer que você possa chegar com sua alma no mundo, chegará com sua alma preenchida de vermelho. Viverá em qualquer parte no mundo, no vermelho, com vermelho do vermelho. Mas isso não se vivenciará em uma intensa vida anímica, sem que a sensação correspondente se traduza em uma experiência moral, em uma verdadeira vivência moral. Quando se atravessa o mundo a nado como vermelho, quando se identifica ao vermelho, quando uma pessoa é toda vermelho, até a alma e o mundo, nesse mundo transformado em vermelho, onde nós mesmos somos vermelho, com o passar do tempo, não poderá deixar de sentir como este mundo vermelho é permeado com uma substância da ira divina, que se irradia por todos os lados, causada pela maldade e por nossos possíveis pecados. Nós nos sentimos no espaço vermelho infinito como um juízo divino, e nosso perceber moral
será como uma sensação moral da nossa alma, em todo o nosso espaço infinito. Quando depois vem a reação, quando qualquer coisa emerge da nossa alma, quando nos vivenciamos, portanto, no vermelho infinito, ou nos vivenciamos no vermelho unitário, então só se poderá desejar aprender a rezar. Se no vermelho pode-se vivenciar o irradiar e o arder da ira divina, com todas as possibilidades de maldade latentes na alma humana, se no vermelho pode-se experimentar como se aprender a rezar, a vivência com o vermelho tornou-se infinitamente mais profunda. E então, podemos começar a entender como o vermelho pode dar forma ao inserir no espaço. Assim, compreenderemos como podemos experimentar uma entidade que irradia de si o bem, que é plena de bondade e compaixão divina, uma entidade que queremos sentir até dentro do espaço. Sentiremos então a necessidade de expressar em uma forma essa cor. Sentiremos até dentro do espaço a compaixão e a bondade divina. Necessitaremos afastar a espacialidade para que a bondade e a compaixão possam irradiar. Antes, a bondade e a compaixão eram contraídas e concentradas exatamente no ponto central, e agora se colocam exatamente dentro do espaço. Assim como as nuvens se dispersam, a bondade e a compaixão vêm repelidas e dispersas. Cede-se diante da compaixão, e nós temos o sentimento de ter que ultrapassar o vermelho. No meio de uma superfície, devemos esboçar levemente uma espécie de rosa-violeta, que irradia no vermelho e se dispersa. Muito bom. E aí, como foi a sensação de mergulhar no vermelho, de nadar no vermelho? Como foi? Então, o vermelho é um processo meio metabólico, né? Parece que é um intestino embrulhado, é uma coisa meio... Eu tive já uma experiência muito curiosa numa Bienal, não sei se vocês se lembram, que tinha um quarto totalmente vermelho. Ela no Iotim, está no Iotim. Não, atualmente está no Iotim. É. Mas eu lá na Bienal eu tive a sensação assim, forte, e lá no Iotim eu já tinha visto, então não foi tão forte. Mas quando eu entrei naquela superfície vermelha, me embrulhou o intestino, eu fiquei embrulhado. E fiquei pensando, puxa, que calor, né? Que coisa... Agora, lendo aqui um pouco, eu senti um pouco, e tentando me lembrar daquela sensação, mas é uma sensação de movimento, eu também acho. Porque o vermelho é muito movimentado, né? Ele é muito movimentado. E aí Agora, essa relação com a ira divina e essa moral toda que eu acho assim que acaba até prejudicando um pouco aquele que naturalmente escolhe o vermelho como força do seu movimento, né? Meu filho. Não, eu sei, mas assim, enfim, é aquilo tudo que a gente já conversou. Mil coisas, não é? Mil coisas. Aliás, estamos todos meio avermelhados aqui, né? Estamos. O Léo e a Vanessa aqui de branco. Porque estamos todos, porque o vermelho, você tem essa sensação, com esse frio que está, dá vontade de botar meia vermelha, camisa vermelha, não é? E o vermelho, ele é mesmo assim, ele é uma cor muito movimentada, não é? E tanto que, por exemplo, o exemplo clássico do vermelho, que é a capa do toureiro, né? A capa do toureiro, que ele toureia, e é muito interessante, porque o touro ataca porque ele acha que a capa está atacando ele. A cor vem em direção a ele. Esse movimento, o vermelho, ele sai do quadro, ele faz aquele movimento quando ele está preso. Agora, quando você se sente envolvido no vermelho, é um turbilhonar, não é? Aí dá nó nas vísceras. Eu acho que ele quer dizer a ira divina, quer dizer, alguma coisa que te incomoda muito, que te revolta,
tem essa coisa assim que é nas vísceras, não é? E é como se você estivesse sendo atacado mesmo, não é? A cor está te atacando, né? Eu acho que ele quer essa ira divina é assim, você está atacado e logo aí você aprende a rezar, né? Como ele diz, né? A tua alma tem que se acalmar dentro daquele vermelho todo. E é lá dentro que você vai receber, então, essa outra, lá bem no meio, a bondade e a compaixão, que vem desse centro também, não é? O coração também é vermelho, né? Tem essas forças também, né? E os tons lindos que tem o vermelho, né? Porque você também, dentro do vermelho, tem uma experiência lindíssima para os terapeutas, viu, Vanessa? Que é pintar, fazer esse exercício do Steiner, pintar esse exercício, sabe? Com vários tons de vermelho, um quadrado vermelho, realmente é muito forte, entendeu? É um exercício muito forte, esse exercício. Então, Célia quer dizer alguma coisa? Vanessa quer dizer alguma coisa? A Vanessa levantou a mão. É, Depois... eu acho que o vermelho, eu acho que essa coisa da ira, se você fica num quarto vermelho, acho que você pode, tudo bem, até gostar. Só que com o tempo, aquilo se torna perturbador, né? Te irrita. É diferente de você ficar numa floresta, você fica uma semana naquele verde todo e você não fica alterado, né? Claro, assim, né? Você pode até se irritar do silêncio, mas aí é outra coisa. Mas a cor mesmo, né? Então, assim, eu acho que esse lugar moral, né? Dessa ira, fica 3 horas num lugar vermelho fechado e o negócio vai começar a cozinhar, vai começar a nos cozinhar. E se você fica num quarto azul bebê, você passa dias lá, né? Eu acho que tem esse lugar, né? Que ele vai saturando, né? Ele vai mexendo com você. Já fiquei num lugar algum tempo todo vermelho. Ele vai perturbando. Célia, algum depoimento, Célia? Célia, não pode. É Célia ou sou eu? Fale aí, Luiz, eu não sei agora. Pode ser a Célia. Depende se Célia quer falar, que ela não falou. Não, o Léo levantou a mão. Aqui tem ordem, gente. Vamos lá, vai. O Léo tem ordem. Se a Célia quiser, levanta a mão. Mas eu posso ceder. Não, eu faço questão. Deixa a Célia falar primeiro. Primeiro as damas. Vamos lá. Vá. Ela está até de vermelho. Obrigada. Não, sabe, eu, quando imaginei o vermelho, foi muito intenso, mas aí foi fechando, e quando eu li da transformação, parece que o vermelho se fechou dentro do coração, e aí veio a compaixão. Foi muito engraçado, que estava muito intenso, mas aí foi canalizando, sabe? E aí eu vejo assim... Ele tem esses dois aspectos, né? O vermelho tem esses dois aspectos, né? Isso aí, obrigada, Célia. Sensação. Léo. Então, o que eu ia trazer, só para também, né, complementar, porque eu acho muito rico esse debate, né, essa experiência de cada um. O vermelho tem uma associação muito grande com o fogo, com o calor, né, é quente. E eu acho que quando ele relaciona essa coisa do vermelho com a ira dos deuses, que eu também achei que ele exagerou um pouquinho na dose, mas ele também está certo. Tem a ver com o sangue, né? O sangue é o vermelho por excelência, e o sangue tem a ver com essa coisa também da ira, né? Sangue nos olhos, esse sangue que o toureiro tira do touro também na hora lá daquela brincadeira toda, daquele esporte, mas é o sangue, é o eu, né? É o portador do eu, o sangue é o portador do eu, né? Exatamente. E aí, então, essa ira, eu acho que está relacionada a essa coisa, né, desse vermelho do sangue, que é uma característica, né, do eu, né, da individualidade por excelência, e aí qualquer coisinha que perturbe pode dar confusão. E também o vermelho tem uma relação, né, principalmente para quem não conhece a antroposofia, diretamente com o inferno, porque a gente sabe que agora tem 2 infernos, né, o frio de Ahriman e o quente de Lúcifer. O quente de Lúcifer tem a ver com esse vermelho. Mas eu acho que também uma coisa que é importante é a questão do equilíbrio. Não por acaso, nessa questão da trimembração na antroposofia,
a gente associa a várias coisas que têm 3 elementos. Por exemplo, as 3 cores elementares, que é o vermelho, o azul e o amarelo. Qualquer exposição a uma só dessas cores, como disse a Vanessa, pode trazer uma coisa complicada, porque não tem equilíbrio, mas se você fica um pouquinho no vermelho, um pouquinho no azul, um pouquinho no amarelo, isso gera um equilíbrio harmônico, né, saudável, enfim. Então, aí ele agora vai passar para outra cor, ele está passando por uma cor de cada vez. Então, agora vamos ver a próxima cor. Eu queria só fazer um comentáriozinho. É interessante o seguinte, que essa cor, ela vai ser de tal forma a geradora dessa sensação do existir divino, né? Assim, porque se você tem o conhecimento do mal, você também enxerga o bem com um pouquinho mais de clareza, né? E é curioso justamente isso, né? Que o vermelho, o complementar dele é o verde, né? Que é a natureza, é o que a gente sente paz, né? Essa coisa da paz, que você... eu quero ver a natureza para me sentir mais integrado. E é curioso essa polaridade aí, né? Essa conversa. É a complementação das outras duas, como disse o Léo. Sim. É sempre a complementação. A gente precisa das 3, né? Sim. Quando tem uma, precisa da complementação, as outras duas juntas. Né? É isso aí. Basicamente é isso. Então, vamos continuar para ver a próxima cor. Mesma coisa, vocês... Gui, lê um pouquinho mais devagar, tá bom? Para a gente poder se entrar no texto, tá bom? Um pouquinho mais devagar. Tá bom. Ele agora vai diminuir também o texto. A gente só passa da cor rápido, vai. Pode continuar. Estaremos presentes com toda a nossa alma a este dar forma através da cor. Compartilhamos com toda a nossa alma aquilo que experimentaram as entidades que pertencem especialmente ao nosso devir terrestre, que quando assumiram a existência de Elohim, aprenderam a configurar o mundo da forma, retirando-a das cores. Aprenderemos a sentir alguma coisa do elemento criativo dos espíritos da forma, dos Elohim, e compreenderemos como a forma das cores pode tornar-se uma obra, como esbocei no primeiro drama de mistério. Compreenderemos também como, de certo modo, a superfície torna-se para nós algo que deva ser superada, já que, com as cores, caminhamos no universo. Se tudo isso se manifesta desenvolvendo um forte desejo, pode surgir um sentimento parecido com aquele que vive em Scrader no momento em que vê o retrato de Capésio. Ele diz: quero furar a tela. Se se toma aquele mistério dramático, se verá como nele tentou se representar artisticamente algo que se apresenta quando a nossa alma tenta deixar-se receber das forças cósmicas, quando ela se sente unida aos espíritos do cosmos. Isto era realmente o princípio de toda a arte. Mas depois deveria vir a época materialista, e a arte antiga, que se apresentava com suas nuances divinas, em cujo elemento espiritual se manifestava como fato interior, deveria transformar-se, através da matéria, em uma secundária pseudo-arte, que é, substancialmente, a arte do tempo materialista. Uma arte que não pode criar, mas só imitar. A marca de todo fato artístico inferior, de modo fato pseudo-artístico, é de se poder imitar, de precisar ter modelos para imitar, de não saber criar a forma junto à matéria. Então, ele faz essa pequena fala dos Elohim, né, que são os espíritos da forma, e são a partir do vermelho que eles vão criar, porque vermelho vai ser a cor que toma formas, e se movimenta, porque tem essa coisa plástica, o vermelho é a cor mais movimentada que tem. Então, em seguida, nós vamos passar para a cor laranja.
Deixa eu trazer uma curiosidade também, Mário, desculpa. Nesse portal da iniciação, né, que eu tive o privilégio de participar, É, existe a figura de Lúcifer e a figura de Ahriman, né? E a figura de Lúcifer, né, era uma atriz que deve estar aí fazendo sucesso ainda. Eu vou tentar lembrar o nome dela aqui agora, mas o nome da mãe dela era Glória. Eu vou lembrar o nome dela. Toda a roupa de Lúcifer era toda de vermelho, uma capa vermelha, um corpete vermelho, ou seja, que tem a ver com essa cor, né? Que tem a cor do inferno de Lúcifer e tal, né? Das tentações. E esses dois personagens, né? Um deles, o Capésios, era justamente do falecido querido Willie Kenzie. Só para você, é, essa pincelada histórica para vocês, para essa relação do Lúcifer aí. Obrigado. tá bom. Muito obrigado. Que o Vini tinha feito o Capésios. Oi, ele fez o Capésios, né? Doutor Capésios. Tá ótimo. Então, vamos continuar. Passemos adiante. Obrigado pela homenagem. Imaginemos fazer a mesma coisa que fizemos antes com a superfície vermelha, mas dessa vez com a superfície laranja. Faremos experiências totalmente diferentes com a superfície mais para o laranja. Se nos imergirmos nela e nos tornarmos uma coisa só com ela, não poderemos ter as mesmas sensações de nos dirigirmos para a ira divina, mas sentiremos que aquilo que vem ao nosso encontro tem apenas sutilmente o aspecto severo da ira. É algo que quer confidenciar conosco, que não quer só punir, mas munir de força interior. Penetremos no mundo que tornou-se uma coisa só com a superfície laranja. Movemo-nos de maneira que a cada passo sentimos. Graças a essa sensação no laranja, graças a esse viver nas forças do laranja, penetraremos com maior vigor no mundo a ponto de nos tornarmos cada vez mais fortes, para não sermos simplesmente destruídos pelo castigo. Aquilo que vem do laranja, que não venha para punir, mas que seja um elemento revigorante, ponto. Graças ao laranja, nós nos inserimos no mundo. Aprendemos a compreender a saudade, a essência das coisas, e a reuni-la com a gente. Vivendo no vermelho, aprendemos a rezar. Vivendo no laranja, aprendemos o conhecimento. Aprendemos a nostalgia pelo conhecimento do ser e das coisas. Se temos uma superfície amarela, bom, aí você quer falar um pouco do laranja, mãe? Se alguém quiser falar um pouco do que percebeu no laranja, foi um pouco. Ele agora diminui, é um pouco rápido. Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. No final do vermelho, ele fala que devemos esboçar levemente uma espécie de rosa-violeta que irradia o vermelho para que se dispersa. No caso aí, ele tá criando uma forma de atenuar essa. Mas quando a gente pinta o vermelho, a gente sente tudo isso que se forma. Ele está descrevendo, O que você sente. na realidade, ele está descrevendo a pintura, né? Quando você começa a pintar o vermelho, você vê que vai se formando um núcleo, né? E o vermelho ele não fica igual, assim, aquela coisa que... Mas esse rosa-violeta seria um pouquinho de azul. É coisa, Vai dar uma é coisa atenuada da cor mesmo. A cor é porque você, quando pinta o vermelho, você não vai pintar... Primeiro, não existe a tinta vermelha. Isso não existe. Existem tons de vermelho. Então, você vai pintar vários tons de vermelho. Isso vai fazer com que o vermelho tenha nuances, né? Então, você vai perceber que vão se formando como núcleos, né? mais rosas, mais vermelhos, e você então começa a pintar e desse centro começa a surgir. Já o laranja, vocês perceberam andando dentro do laranja, assim, como se vocês estivessem caminhando ou nadando? Alguém teve alguma sensação? Não?
O que eu Não ia deu dizer, tempo, né? Foi muito rápido, né? É. E o laranja também é mais fraco. O laranja é mais fraco, porque ele já é uma mistura de dois. Ele já é mistura do vermelho com o amarelo. Então, ele já não tem aquela mesma força, entendeu? Mas geralmente quando eu penso no laranja, né, a imagem que me vem, né, isso é só uma coisa mais pessoal, mas é a imagem do sol nascendo e do sol se pondo. Ele não é nem claríssimo como meio-dia, mas aquele amarelão ardido, né, e também não é vermelho, ele é laranja, né, ele é mais suave quando ele está se pondo. ele é mais suave. E essa coisa que ele relaciona o laranja com o conhecimento, me vem também correntes espirituais que usam muito laranja. Por exemplo, Sai Baba, ele só usava laranja, tem a ver com Tem aquelas esse sabedorias. Os hindus, não é? Usam aquele laranja. Laranja, exatamente. A cor dos hindus, né? A cor lá da... E uma coisa que eu acho que está caminhando para, né, talvez seja uma especulação só, ele começou com o vermelho, que é uma cor primária. Agora ele está vindo com o laranja, que é a cor complementar do azul. Depois ele deve passar para o amarelo, cuja cor é o tal do violeta, por isso que ele fala do violeta, na cor complementar do amarelo é um rostinho, assim, um violeta, que pode ser chamado também. Depois, quando ele chegar no azul, né? Não sei se ele vai chegar lá, não. Será que ele vai chegar dessas três cores? Acho que ele vai falar das três principais, né? Vamos E dos ver, seus né? complementos. Vamos ver. Não vou dar spoiler, não. Acho que ele vai dar essa volta aí, mas eu também não li o texto. Obrigado. O Steiner ele faz o que ele quer, né? Olha, é interessante, a palestra não é sobre cores, a palestra é sobre arte. E ele está justificando como é que isso vai atuar na alma, ele já está dando um princípio de atuação, né? Que a arte traz a cor e forma. Eu acho importante ele falar, não é uma palestra sobre cores, ele está falando de mais de sentimentos e de reações, e ele está falando, acho que ele vai falar aquilo que ele quer, tá bom? Então vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Eu senti também no laranja um pouco, o laranja tem um pouco de verticalidade. Não sei se vocês sentiram isso. O vermelho não tem tanta verticalidade. É que é a presença do amarelo, né? Que é justamente bem vertical, né? O vermelho ele é mais uma coisa que se move, mais assim. Já o laranja parece que é mais organizado, tem uma coisa mais de verticalidade, horizontalidade também. Quer dizer, ele tem mais uma coisa mais... Você falou do pôr do sol, que é uma coisa também que a gente vê baseado no horizonte, entendeu? Que se expande. Então, é diferente o movimento do laranja, né? Uhum. Isso que é importante também, perceber como é que a alma da gente reage. É fabuloso, né? É igual você, sal e açúcar. Você botou na água, na língua, você fala salgado. Você botou, doce. Não, é cor. Aí você sente alguma coisa diferente, né? Que tem um movimento diferente, né? Uhum. Muito bem, pode continuar, Luiz. Se temos uma superfície amarela e fazemos o mesmo, na experiência do amarelo, nós sentimos como se transportados ao início do nosso ciclo dos tempos. Sentimos. Agora você viveu nas forças em que foi criado, no momento em que entrou na sua primeira encarnação terrestre. Aquele que atravessou toda a existência terrena sente afinidade com o que vem do mundo, em que você se conduziu, identificando-se com o amarelo. Suponhamos nos identificarmos com o verde, andarmos Quer dizer, o amarelo ele passou rápido, ele foi rápido no amarelo. É bonita essa imagem da primeira encarnação, né? Gozado. O amarelo tem assim uma coisa de uma fosforescência, né? Você parece que irradia uma coisa assim que você quase que agressiva, né? Pelo menos eu senti assim, né?
Sinta-se no amarelo. Você está no amarelo, você está na primeira encarnação, ele diz. Então, isso aí foi a primeira encarnação, você ficou assim, perdido também, né? Então, eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Você ficou... Engraçado, o laranja já tem um pouco de consistência, não é? O amarelo não, é um vazio, é um brilho, né? É uma coisa assim, né? Mas é a Bem presença forte, solar, né? Ela está lá, né? E assim, mesmo que você não o veja, forte, você né? sente aquela presença. Gente, A é luz, incandescente, assim, parece para ser assim, né? Incandescente. Então, ele diz, isso é a primeira encarnação. Ele que diz, né? E você se sente na sua primeira encarnação. Quer dizer, como é que é estar no mundo pela primeira vez? É assim, você fica assim, um pouco assustado, um pouco, né? Bom, vamos continuar agora o verde. Vamos lá. suponhamos nos identificarmos com o verde, andarmos pelo mundo com o verde. Pode-se fazer isso com muita facilidade, deixando os olhos vagarem sobre um campo verde que se perde de vista, abstraindo-se todo o resto e se concentrando completamente no campo verde. Considere o verde como a superfície de um mar de cor e depois mergulhe no verde. Se se tenta viver assim no mundo, vivencia-se uma transformação interiormente mais forte do que se experimenta na atual encarnação. Vivencia-se uma reabilitação interior, mas, ao mesmo tempo, torna-se interiormente mais egoísta, como se as forças egóicas fossem estimuladas no nosso interior. Estamos chegando no azul, né? Estamos chegando no azul, né? Se fizermos a mesma coisa com a superfície azul, andaríamos pelo mundo sentindo a necessidade de sempre avançar com o azul, de superar o egoísmo, de tornar-se macrocósmico, de desenvolver dedicação. E se consideraria feliz, podendo permanecer nessa imagem, porque vem ao nosso encontro a misericórdia divina. Nós nos sentiríamos beneficiados da misericórdia divina, caminhando dessa forma pelo mundo. Assim, se aprende a conhecer a natureza interior da cor. Como eu disse, o tempo em que a preparação que o pintor terá de passar como artista terá o significado da mesma natureza de uma experiência moral da cor. Essa vivência vai preparar a criação artística muito mais intimamente do que jamais aconteceu nos tempos antigos. Na verdade, estas são apenas as Indicações. indicações que dou aqui, que será o mais desenvolvido no futuro. Eles poderão compreender e apoderar, vivificando a alma com um enorme bom senso para a criação artística, enquanto a intervenção da evolução cultural materialista na época moderna enrijeceu a alma, tornou-a passiva. A alma deve ser estimulada, de novo, pela força interior, deve ser tomada pela força interior das coisas. O exemplo específico do que me utilizei é dado das cores que inundam o mundo. Então, o que ele chama isso, ele vivência moral das cores. É você ficar submerso na cor, você se sentir dentro da cor, envolvido pela cor. Que sensação que essa cor traz para você? Não é olhar um quadro, né? Não é olhar uma cor assim fora, é você com a cor, é a vivência da cor no seu corpo, nos seus corpos, né? Então, isso ele acha um exercício preparatório para a arte. Preparatório para a arte. Isso é uma vivência espiritual da cor que prepara, então, o artista para a arte. Essa é a primeira parte. Ele acabou falando, né, das três cores primárias e das três cores complementares. Ele deu uma volta aí, porque ele trouxe primeiro o vermelho e o violeta. Ele trouxe o violeta é o complementar do amarelo. E depois ele já entrou direto no laranja, que é o complementar do azul,
depois o amarelo, depois o verde, que é o complementar do vermelho, enfim, ele fez uma volta. Mas eu só queria também dizer que uma analogia boa que a gente pode fazer, né, pelo menos como exercício, é a que cor você associa a trimembração no ser humano. Eu poderia dar um pitaco aqui, por exemplo, pensar com o azul, o sentir com o amarelo, né, o amarelo tem uma alegria toda, uma expansão, e o querer com o vermelho, né, que é o... Enfim, mas pode ter outras interpretações também de analogias com essas coisas, mas uma delas seria isso. Às vezes, Então, às vezes o pensar é atribuído ao amarelo, pela rapidez. Também, então é um outro ponto de vista, mas também está certo. Também está, E às vezes também o azul, isso é uma grande discussão que tem, é atribuído ao sentir, né? Porque o azul é muito na vida moderna, na vida normal da gente, atribuído ao sentir, né? O blue, né? Tem essa coisa toda do sentimento, é mais para azul, né? Ninguém... Agora, e assim, é curioso dizer que é o seguinte, que esse conhecimento foi apropriado pelo materialismo, né? Através das campanhas de marketing, que fazem um grande uso dessas cores e dessas mensagens subliminares aí para... isso foi todo o estudo que a psicologia fez, mas o primeiro que atribuiu valores, o efeito moral da cor foi o Goethe. O Goethe, né? Foi o Goethe, e o Steiner, então, resgata isso. É do Goethe que o Steiner vai pegar todas essa relação, as relações com as cores e os efeitos morais das cores. Se vocês lerem o livro do Goethe, está lá, tem um capítulo, e também no meu livro lá, o livro das mandalas, eu também escrevo sobre isso. O efeito moral das cores, eu relaciono justamente com os estudos do Goethe. E aí, a partir desses estudos do Goethe, do efeito moral das cores, é que tem toda a psicologia moderna vai se basear nisso, o marketing moderno vai se basear nisso, muitas formas de comunicação vão explorar isso, né? Para você ver, o laranja é muito atribuído a toda essa parte aqui, não é? A parte do chakra do estômago e do apetite, e sabidamente abre o apetite. É a cor das frutas frescas, não é? McDonald's é laranja, né? A Coca-Cola é vermelha. Ninguém pode deixar de ver. Outra coisa que é laranja, então, isso que o Luiz trouxe, você está falando agora, Mário, essas grandes corporações, pode olhar, Bradesco vermelho, Itaú é laranja e azul, que são o azul e a sua cor complementar, e outras coisas, né? Mas isso também tem todas as lanchonetes, aquela corzinha, pastelzinha, para atrair o apetite, não sei o quê. Enfim, isso são sabedorias, né, que são aproveitadas para ganhar dinheiro. A linha infantil é sempre com as primárias, pastel. Você sempre usa as primárias. Se você vai fazer uma coisa infantil, é amarelo, vermelho e azul, mas tudo pastelzinho. Então, aí você tem amarelinho, rosinha, porque você vai pondo branco nas cores, vai ficando aquele rosinha e tal. Então, isso é usado demais. E os bancos, sabe? Tem a coisa, não pode ser vermelho igual Coca-Cola, não, que assusta. Os bancos têm que dar uma coisa de peso, de compromisso. Então, você tem aqueles chumbos, aqueles marrons, aqueles douradões foscos, e as cores que vão junto, né? Então, tem esses tons, assim, né? Chamativos, mas tem aquele peso, assim, sabe? Cores pesadas. Não tem pastelzinho, não, em banco, não. Uma vez eu estava no Bradesco, eu tinha 3 cartões do Bradesco, era tudo cinza, aí eu me atrapalhei e tal, e chegou uma hora que eu virei para a moça, eu falei assim,
Ninguém tem criatividade, não podia ser um cartão verde, laranja, amarelo, né? Porque aí eu me atrapalhei toda. Ia te dar, você engordar se você tivesse um passo. Não, olha o que ela disse, e era uma mocinha. Ela virou e fez assim, porque é um cartão que é prata, é muito mais chique. Aí eu fiquei assim, ó. Entendeu? Você vai segurar um negócio laranja, tudo parece um chocolate. Mas na Europa é assim, você vê os cartões são de crédito, sei lá, né? É tudo colorido. E os nossos aqui dos bancos, eu tinha só conta do Bradesco, que é tudo cinza. Eu acho horrível. Mas agora está mudando. Agora é colorido. Também está mudando, está mudando. Mas eles mudam as coisas. O Nubank é roxo, né? Mas o cartão de gente rica é preto. É o black. É o black. Aí. É chumbo, né? Chumbo. É aquele negócio platinum, né? Prata. Bom, o cartão é pesado pra caramba, ele tem peso, o cartão. Bom, tem a outra palestra. A outra palestra é sobre música. Vocês querem já começar a ler ou vamos deixar para a semana que vem a palestra da música? Pode ser também em 2 semanas, também pode. É porque a gente não vai conseguir fechar hoje. Não. Então, eu achava bom deixar da música. Tá bom, ficam 6 páginas para a semana que vem. E que é o tempo do livro também chegar também. Eu acho que as outras também fica mais gostoso, né, gente? O que vocês acham? Tá bom. Então, meu computador deu um tilt aqui, eu entrei pelo celular agora. Eu acho melhor também deixar a outro da música, não é? Né? O outro assunto para a semana que vem, já tá Se estivéssemos juntos agora, presentemente, a gente agora podia ir pintar um pouco, não é, menino? Vamos ficar com esse gostinho, né? Com esse gostinho. E assim, alguém que é mais afeito à música poderia também já eu não sei se vocês eu acho que a semana que vem, Gui, você trazia sua flauta e aí a gente começava... Já doei ela para o meu filho. Você pega de volta, isso aí, coisa mais fácil. Tá. Mas para quê? É uma flauta doce? É uma flauta doce. É flauta doce. Eu posso trazer a minha, eu gosto também. Mas assim, então, podemos fazer um dueto aqui, se você quiser. Eu só quero que ele vai fazer a mesma coisa. Mas eu posso trazer uma melodia, alguma coisa, sei lá. Então seria bom, uma coisa bem simples. Quem quiser trazer alguma coisa bem simples. E também, porque ele aqui vai fazer a mesma coisa com os sons que ele fez com as cores, ele vai falar de nota por nota, som por som e tal. Então, a gente podia também alegrar, quer dizer, ilustrar um pouco com um pouco de som. Mas ele não vai pegar os intervalos ou ele vai pegar cada nota? Eu entendo de cor, de som não entendo, não. Eu estou contando com você, que é professor Waldorf. Não, com mais alguém que esteja aqui. Eu sei que essa qualidade do sentimento é dada pelos intervalos, e não pelo né? Então, os acordes é que tem essa conotação de emoção, tensão, relaxamento, né? Então, e assim, música é pura matemática, né? Então, os intervalos têm super a ver com isso, né? Agora, eu não sou músico, eu só sou de orelhada. É professor Waldorf, né, Gui? Né? Eu ouvi um monte de coisa e... Dó, ré, mi, fá, você sabe. Mas eu acho que a gente pode também fazer outra analogia, né? Quando ele falou das cores, as cores estão relacionadas diretamente ao sentido da visão, e os sons vai ser a audição. Então, ele vai falar, são coisas que se complementam também, né? Sim, complementa. No escopo dos sentidos, né? Desses dois sentidos. Tão importantes. E até de reconhecimento do mundo externo, né? Reconhecimento então, externo, exatamente. Né? Às vezes eu posso trazer uma música, não reconhece pela forma, né? Sim. E aí também tem a questão que a música, no caso a flauta, né, tem um sopro, né? Tem que também sai daqui dessa parte central do corpo, né? Uhum. E a música tem muito a ver com querer, né? Porque o piano tem toda o pedal e todas as cordas, tem muito a ver com querer. Para nós que somos terapeutas, é importante saber isso, né?
Porque a Vocês, pintura, se vocês permitirem. ela tem a ver com, por exemplo, a argila tem muito a ver com querer, mas os pés, por exemplo, na música, tem a coisa dos pés, né? Que a gente, aqui no nosso trabalho, a gente não trabalha com os pés, é com mão e olhe lá, né? Olho e olhe lá. Mas eu acho a música, assim, nessa questão dos pés, a bateria, não tem vários instrumentos, né? Que estão com os pés, é muito poderoso também isso, né? Para o querer, né? Isso, tudo bem. Tá bom. Diga, Léo. O Léo queria falar alguma coisa? Diga. Fale, Léo, fale. Você está mutado. Desculpa. Eu ia dizer que a gente estava falando aí da relação das cores com o Goethe, né? Da obra do Steiner, que consultou muito esse tal desse Goethe, esse gênio. O Goethe fala uma coisa interessante, né? Do som do sol. E tem livros do Steiner que trazem, né, esse mistério, né? Que a gente já não ouve mais o som do sol. E tem uma música linda, que eu não sei quem foi que fez, mas que se refere a esse negócio do som do sol. A letra da música, né, eu posso declamar aqui para vocês e depois trazer a música na flauta. Mas a letra é exatamente assim: o sol entoa neste dia um nobre hino de luz e calor, e o mundo em trevas jubilando um novo dia que nasce do amor. Olha que coisa linda, né? Muito Então ele bom. traz a coisa do som do sol, da alegria do nascer do sol e do amor que como é que fala? Que É necessário para renascer. e que abrange, né? Que aborda tudo isso, né? Enfim, eu vou trazer essa melodia, se vocês quiserem, na flauta, semana que Pode vem. trazer, ótimo. Mas combinado, Vamos Léo. ilustrar Fechou. o nosso. Essa é a nossa pauta. Agora, aí você falou do som do sol, eu me lembrei da música das esferas, não é? Isso. E tem essa música das esferas que os grandes compositores aspiram, né? Poder mostrar a música das esferas, né? Então, eu acho importante a gente já ficar com isso na cabeça, já quem quiser pesquisar um pouquinho, né? Para trazer para a próxima semana. Mas na Índia, quando eu estava no hospital de Ayurveda, um professor nosso contou que eles não têm mais este conhecimento, mas nos livros ainda se fala. Como eles tratavam através das gemas, das forças planetárias, eles também entoavam os mantras no ouvido do doente, que era referente àquela esfera planetária de cura. Só que eles perderam esse conhecimento, mas cada planeta tinha um som. Então, eu vou falar em cura, né? Então, eu vou trazer mais uma curiosidade aqui para vocês, se ainda tem um tempinho. O sol, existe o som do sol, que o Goethe e os grandes iniciados ouvem. Nós perdemos essa característica, mas a gente pode nos mirar, por exemplo, nos animais. Os passarinhos de manhã, eles cantam quando o sol nasce, não é por acaso, é porque eles ouvem o som do sol nascendo, como a gente ouve o som do mar. E também, né, nessa sabedoria hindu, né, você falou da Ayurveda, há esse conhecimento, né, da força de cura que há no momento em que o sol nasce e que o sol se põe. Então, se vocês quiserem pesquisar um negócio chamado Agnihotra ou terapia Oma, que é uma coisa, né, de mantras da antiga Índia, nesse momento, né, existe uma força muito grande de cura. E então existem ritos que no final do dia ou no começo do dia, exatamente quando o sol está nascendo, existem tabelas. A gente faz isso aqui, gente, que se chama terapia Oma ou Agnihotra, e se entoam mantras. E se você começa a fazer isso todo dia, né, você vai harmonizando as plantas, os bichos, enfim, né? É uma coisa muito grande. Depois vocês pesquisem, né? Agnihotra ou terapia Oma. Ótimo, muito obrigado.
E aí vamos trazer tudo isso no Dia dos Sons para ilustrar a nossa palestra, né? Quem tiver material, então pode trazer para a gente ilustrar nossa palestra, acrescentando esses conhecimentos antigos. Muito obrigada. Então, eu vou ler a nossa mensagem final, a nossa oração, e a gente, por hoje, termina aqui, tá bom? Prece para os anjos da guarda. Espíritos de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas a vossos cuidados, para que, unindo a vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Gratidão, boa semana. Obrigado, querido, obrigado.